uma cidade inteira impressionada por causa de um crime. Uma jovem e o marido são suspeitos de mandar matar o pai e o irmão dela. Olha, a mãe escapou por muito pouco. Para a polícia, não há dúvidas. Esse casal estava de olho na herança da família. Pai e filho amarrados na cozinha, vítimas de uma trama terrível. Ninguém consegue acreditar no que aconteceu, né? Uma família morta por causa de herança? Esta jovem bonita seria capaz de encomendar a morte dos próprios pais? Ela não tinha uma vida harmônica com a família. Por quê? E qual o motivo de tanta maldade? Essas perguntas atormentam os moradores de Votuporanga, cidade de 100 mil habitantes, a 519 quilômetros de São Paulo, desde que o empresário Vladimir Baggio, de 56 anos, e o filho Vitor, de 22 anos, foram mortos a tiros no sítio da família. No começo, a polícia tratou o caso como latrocínio, roubo seguido de morte, já que os criminosos levaram joias e dinheiro da casa. Graças a uma denúncia anônima, os policiais prenderam os dois homens no dia seguinte. Com eles foram encontrados os valores roubados e a arma do crime. Tem uma testemunha protegida nos autos, ela informou que havia participação de um advogado nessa cidade. Mas assim que a investigação evoluiu, surgiram indícios de uma trama assustadora. Uma execução, em que os mandantes seriam Viviane Mori, 27 anos, filha do empresário, e o marido dela, o advogado Carlos Alberto Ramos. Os dois foram presos em casa 10 dias depois do crime. Devido à prisão dos executores, um deles veio a confessar a prática do latrocínio e apontou imediatamente aí a participação dos mandantes. Segundo a polícia, a mãe de Viviane seria a terceira vítima da execução. Por sorte, um dia antes do ataque, ela viajou para visitar parentes em Mato Grosso. O plano era para executar os três da família, porque aí a Viviane seria a herdeira principal. O crime começou a ser planejado aqui, no escritório de advocacia criminal do marido de Viviane. Ele tinha contato frequente com criminosos e ofereceu para um deles R$30 mil para matar o sogro, a sogra e o cunhado. Segundo a investigação, o homem contratado por Carlos, marido de Viviane, para fazer o serviço foi Gustavo de Oliveira, de 29 anos. Ele já tinha passagens por furto e tráfico de drogas. Gustavo procurou Carlos para resolver problemas com a justiça e, durante a conversa, recebeu a oferta para executar os parentes. Depois disso, Carlos e Gustavo passaram a trocar mensagens pelo celular. Nós tivemos acesso com exclusividade a áudios que revelam detalhes de como tudo foi planejado. Em uma das conversas, Gustavo convida o comparsa Luiz Henrique dos Santos para participar do crime. Ele explica como é o local. Fazenda, sabe? Só mora velho e um moleque. Catar um moleque de noite e descer com o moleque pra baixo e grudar os três. Em outro trecho, deixa claro que quem passou as informações era da família. A pessoa que deu a fita é da família. Em cima da revolta lá que fizeram com a menina passou tudo que tem, né? Tem ouro branco, tem ouro, tem uns negócios lá. Essas imagens também são exclusivas e mostram um encontro entre Carlos, Viviane e Gustavo. Elas foram registradas pelo circuito de segurança de uma loja de conveniência. Mostram o passo a passo da negociação. Segunda-feira, 8 de maio. 3 dias antes do crime, quem está sentado é Carlos. Gustavo chega e vai em direção à mesa. Essa outra imagem registra a chegada de Viviane. Ela carrega um capacete de moto. Carlos se levanta e beija a esposa. Os dois conversam e se afastam da mesa por alguns minutos.
Já nesta outra imagem, ela aparece sentada com o grupo. Segundo a polícia, foi nesse dia que Carlos e Viviane acertaram os detalhes da execução. Um dia antes do crime, uma coincidência macabra. Gustavo foi conhecer o sítio pessoalmente e acabou flagrado pelo pai de Viviane. Sem saber que estava marcado para morrer, ele tirou uma foto e enviou num grupo de segurança do bairro. Ele faz um alerta e avisa que o rapaz andava rondando a propriedade. Diz ainda que já tinha acionado a polícia. Aí houve a ronda policial naquele dia, efetuada, salvo engano, pela Polícia Ambiental, só que não houve a localização dele no momento. É algo que teria evitado uma tragédia. De acordo com a polícia, o plano era invadir a casa à noite. Assim, os criminosos encontrariam os 3 moradores ao mesmo tempo. Vitor, o caçula da família, era dono de uma tabacaria na cidade e sempre o último a chegar. Os executores do crime seguiram à risca o plano traçado pelos mandantes. Na noite de 11 de maio, eles se esconderam aqui no portão do sítio da família e esperaram o irmão de Viviane, Vitor, chegar do trabalho. Renderam o jovem quando ele abriu o portão. Eles desceram até a casa e renderam o pai que estava dormindo. Já dentro da casa, os ladrões descobrem que falta uma pessoa. A mãe não estava, ela tinha viajado no dia anterior. Segundo a investigação, os mandantes do crime não sabiam dessa informação. Mesmo assim, o plano de execução segue em frente. Pai e filho são amarrados e colocados sentados na cozinha com os olhos vendados. A dupla vasculha a casa, recolhe dinheiro e objetos de valor. Antes de saírem do sítio, os dois executam o pai e o filho com tiros na cabeça. Esse vídeo foi feito pelos próprios assassinos. Eles mostram Vladimir e Vitor amarrados e amordaçados. A imagem foi enviada para Carlos e Viviane como prova da realização do serviço. Segundo testemunhas, Viviane e Carlos estiveram no velório e acompanharam emocionados o enterro das vítimas. Viviane postou numa rede social uma homenagem ao irmão. Sua jornada, infelizmente, veio ao fim. Sempre terei comigo somente as boas lembranças. A barbárie do crime, a forma como foi executado, a frieza de fazer uma postagem um dia depois da morte dizendo que guardará somente as boas lembranças. O crime de Votuporanga lembra muito o caso de Suzane Richthofen, a jovem condenada por planejar a morte dos pais em 2002. São pessoas que vivem um processo profundo de deserto afetivo interior, não têm a capacidade de trocar afetos, de trocar sentimentos, e a única coisa que lhes interessa de verdade é um reconhecimento total e completo do mundo em relação à sua vontade. Carlos, marido de Viviane, tinha boa relação com o cunhado. Os dois aparecem juntos nesta foto, tirada durante a última Copa do Mundo. Eles descoloriram o cabelo para torcer pela seleção. Dias depois do enterro, a polícia conseguiu as primeiras provas contra o casal. No celular de Gustavo, conversas apagadas entre ele e Carlos indicavam que os dois conversaram até na noite do crime. Depois das mortes, um amigo de Gustavo procurou Carlos para cobrar o pagamento combinado pelos assassinatos. Que era combinado que vocês tinham, acabou o serviço, você já ia acertar com ele, certo? Conversa com ele, seguinte, dependendo que fosse, para ele me dar um tempo para eu juntar uma parte toda, porque eu tenho que vender uma moto também, entendeu? Fala para ele. Tá, mas uma parte você tem. Uma parte. Qual que é essa parte? Eu vou ver se eu consigo levantar já uns 5 mil. Carlos concorda e diz que vai pagar apenas 20 mil, porque foram só 2 mortes. Ele tinha pedido para mim 30 se fosse 3. Com tantas provas em mãos, o delegado interrogou novamente os assassinos
e eles confessaram a trama. O motivo do crime seria a herança. Viviane esperava receber sozinha cerca de 2 milhões de reais. A mãe tinha recebido uma herança no valor aí aproximado de 200 mil reais. E também tem o sítio próximo ao aeroporto que é bem avaliado. A mãe, que escapou da morte graças à viagem, não quis gravar entrevista. Por telefone, ela diz que está arrasada com a tragédia e morando escondida, com medo. Eu estou sentindo aqui, gente, assim, que a pessoa tem que ficar pulando de 3 em 3 dias numa casa para ficar escondida. Porque quem está preso lá dentro pode mandar me executar a qualquer momento na rua. A polícia concluiu o inquérito na última quarta-feira. O delegado pediu indiciamento de 4 pessoas, os 2 executores e os 2 mandantes do crime, por roubo seguido de morte. A pena para latrocínio pode chegar a 30 anos de prisão. Por meio de nota, a defesa de Gustavo de Oliveira alega que o cliente, por estar endividado, aceitou a proposta do advogado. Já a defesa do casal, Carlos e Viviane, diz que os fatos serão esclarecidos no processo judicial. Para quem conviveu com a família, ficam as lembranças e a saudade. Fica faltando uma parte da gente, falta um irmão que estava sempre com a gente, falta um amigo, falta um braço, falta um apoio.